amores! Tudo bem com vocês? Para quem já me conhece, obrigada por estar aqui mais uma vez comigo. Esse é o nosso 13º curso e eu sei que muitas de vocês já têm vários cursos nossos, quiçá todos, porque muitas de vocês compram todos os nossos cursos e também estão em todos os nossos cursos gratuitos. Mas se você ainda não me conhece, eu me chamo Daiana Caldeira. Tá? Estou há uma década já na confeitaria, isso mesmo, 10 anos nesse universo encantador do açúcar. E hoje eu venho com muita alegria falar desse curso. Por que esse curso me traz alegria? Porque a gente está falando de bolos e vocês sabem que é o meu xodozinho, são os bolos. São 10 anos trabalhando com bolos confeitados, decorados, aquele bolo que enche os olhos do cliente, que ele fica emocionado quando recebe aquele pacotinho, aquele embrulho, que recebe aquele bolo. E é isso que eu quero trazer para vocês, toda a graça, toda a beleza, toda a gratidão da gente entregar bolos lindos, saborosos para os nossos clientes, tá certo? Esse curso, gente, ele foi escolhido com muito carinho porque é muito fácil e prático e econômico. Então, pensando no tempo que a gente está vivendo, nas pessoas que têm poucos utensílios, para quem está começando, para você que é dona de casa, confeiteira, empreendedora, para você que já tem uma profissão e quer começar agora na confeitaria, colocar o pé, ou para quem já está na confeitaria, está pensando em um produto prático, bonito, que agrade o seu cliente, esse é o curso, tá? Esses bolos, no caso os bolos piscininha, o nosso curso são bolos artesanais piscininha. Ele já sai quase pronto do forno, ele já sai com um lugarzinho para você colocar a cobertura, para você decorar. E eu vou te ensinar nesse curso de hoje 3 texturas diferentes para cobertura. No primeiro dia, a gente vai fazer a original massa de Red Velvet, tá? Muitas vezes a gente fez outros cursos, ensinamos massa Red Velvet que não era original, que era com corante, algumas pessoas questionaram, mas ainda é usada aqui porque essa massa original, ela veio de fora, então tem que fazer um buttermilk, muitas vezes tem que usar um vinagre, tem que ter uma fermentação, ela é um pouquinho mais elaborada. Mas hoje a gente vai falar todos os segredos dessa massa. Você vai ter um original Red Velvet bem vermelhinho para o seu cliente, além do sabor, né? Se encantar também com a cor. Então vamos ensinar uma cobertura de cream cheese, tá? Em forma de cascata, a fluida e a decoração também. No segundo dia, que é amanhã, terça-feira, nós vamos ensinar a massa, uma massa super fofinha de chocolate, tá? Todos os segredos para você desenformar ele com perfeição, para você ter pontos de bico. Vamos mostrar qual é o bico que a gente usa, qual a textura da cobertura também, meio amarga, e a decoração. E no terceiro dia, esse daqui é do segundo dia, ó. Tá? Vou falar também sobre as assadeiras, sobre as formas, sobre as dicas, para você padronizar e ter uma produção aí padronizada. E no terceiro dia, que é na quarta, eu vou ensinar para vocês uma massa de baunilha, gente. Essa massa é maravilhosa, com uma cobertura cremosa de limão e um merengue. Tudo isso, primeiro, segundo e terceiro dia. Vamos falar também sobre utensílios, sobre dicas, nos fornecedores que a gente utiliza. Tudo isso a gente vai falar aqui para vocês, tá certo? E como vocês fazerem para poder vender em quantidade esses bolos, porque dá para produzir em quantidade e vender em quantidade também. E também trazer um pouquinho do meu conhecimento para vocês, tá? Porque são 10 anos errando e aprendendo e trazendo o sumo de tudo que eu sei, tá? Se quando eu comecei atrás, há 10 anos, eu tivesse o auxílio de algum profissional, como vocês têm hoje, tá? De assistir aulas gratuitas, de ter o profissional ensinando todo o passo a passo das receitas, com certeza não teria demorado todo esse tempo para chegar onde eu cheguei. Mas a gente sabe que a caminhada faz parte do processo. E nessa caminhada de 10 anos eu aprendi muitas coisas e hoje eu estou tirando o sumo para ensinar para vocês, tá certo? Então é isso. Vamos começar hoje o nosso dia, tá? Eu vou falar, como sempre, eu canto as receitas aqui, todos os ingredientes, de dicas, de tudo, tá? E aí depois a gente vai fazer a massa, depois a gente vai fazer a cobertura e depois a gente vai fazer a montagem. E vocês vão ver como é prático e como é simples você ter um bolo super bonito no final da aula, tá certo? Antes de começar aqui o conteúdo propriamente dito, eu quero dizer que a evolução consiste, gente, em você ser hoje melhor do que ontem. Então não fiquem se comparando com os profissionais, porque eu quero fazer igual a não sei quem, não. Pensa assim, eu vou fazer hoje, amanhã eu vou fazer melhor e depois eu vou fazer melhor. E eu sempre comparo o meu hoje com o meu de ontem. Se eu estiver melhor, ótimo, que eu tô caminhando na direção certa, tá certo? Então assim, olho minhas fotos nas redes sociais, eu comparo as minhas fotos de um mês, de um ano atrás, de uma semana atrás com as de hoje.
E não fico me comparando com os outros profissionais, porque a gente sabe que cada um está numa etapa diferente da caminhada, certo? E eu sempre falo no início dos meus cursos que eu sou enfermeira de formação, mas eu caí nesse mundo da confeitaria por causa dos meus filhos. E aqui eu tomei gosto e aí acabei ensinando e hoje é a minha profissão, tá? Então prestem atenção em tudo que eu falar. As informações importantes vão ser enviadas nos grupos, não saiam dos grupos, tá? Porque a gente tem aí várias informações para passar para vocês, que horas que abre o grupo, tirada de dúvidas, se tiver sorteio, se tiver tudo, a gente coloca no grupo, tá? Então lá o curso é silenciado, vocês não conversam entre si, tudo que tiver de ser comunicado é através da minha equipe, de mim, tá certo? Vamos agora para massa. Peguem papel e caneta, anotem tudo, tá? Que eu vou falar aqui. Lembrando que essas receitas vão ser enviadas no grupo na quinta-feira. A gente sempre envia na quinta-feira à noite. Mas se você quiser já fazer amanhã, que a melhor coisa que você faz, você pega papel e caneta e anota e amanhã você já faz, porque eu acredito que você já tem os ingredientes que são mais simples em casa, tá certo? E vou até falar no caso de você querer substituir um ingrediente por outro para você conseguir fazer mais rápido o que é que vocês fazem, certo? Lembrando que as aulas elas ficarão disponíveis até sexta-feira, tá? Então até sexta-feira, meia-noite, vocês vão poder assistir as aulas. Só que o quanto antes vocês assistirem, melhor, porque vocês conseguem tirar dúvidas comigo, tá certo? Então vamos lá, papel e caneta na mão, pra gente fazer o nosso Red Velvet. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho das assadeiras, né? Dos utensílios, antes da gente começar com a receita, tá? Eu trouxe aqui algumas opções de assadeiras para vocês. Porque eu posso fazer com um tipo de assadeira só? Pode. Mas eu não quero que você deixe de fazer porque não tem a assadeira que eu vou mostrar. Ou você só tem outra, ou não achou na hora que foi comprar. Eu escolhi essa assadeira como padrão, porque eu gosto de trabalhar de forma padronizada, né? Você acha bonito uma produção quando ela vem assim, 20 bolos, 30 bolos, todos iguaizinhos, mesmo que sejam de sabores diferentes, 5 de limão, 5 de chocolate, 5 de morango, e aí você tem um padrão. Isso é muito fácil da gente trabalhar assim, porque a gente consegue padronizar os nossos valores, o cliente não é pego de surpresa, ele já sabe quanto que custa o seu bolo, porque todos têm o mesmo tamanho. Todos têm o mesmo sabor quando você padroniza. Então, assim, o ideal é você fazer uma escolha e trabalhar, né? Não quer dizer que você precise necessariamente fazer com a mesma assadeira que eu faço. Essas aqui são as famosas ballerines, né? Vocês vejam que tem vários tamanhos diferentes. Eu tenho aqui uma maior e existe uma menorzinha também entre uma e outra. E tenho aqui a menorzinha de todas, tá? E existe a do meio, como eu falei pra vocês. Vocês podem escolher. Essas menorzinhas, quanto menor, mais fácil de você vender, tá? Então, às vezes, você pode ter as 3, pegar uma maior sobre encomenda. Essa daqui eu vou pegar sobre encomenda, só para um evento e uma festa, porque é maior, então eu não vou ficar com ele disponível. Essa daqui eu vou fazer 10 por dia, começar a divulgar. Sair os 10, eu aumento para 12, aumento para 15. E aí você vai aumentando, tá certo? E assim, você consegue oferecer um produto com um valor mais baixo para o seu cliente, certo? Então, essas aqui são os modelos mais comuns que você encontra nas lojas, mais fáceis. Elas já saem também semi-pronta, então só é você botar a cobertura que a gente vai fazer aqui e mostrar. Mas existem outras formas também que seguem o mesmo padrão, como essa aqui. A gente fez no nosso curso também, ele de Romeu e Julieta, massa de queijo com goiabada dentro. Então você já consegue tirar ele só botando a cobertura e já tá um bolo recheado, como a gente fala. Tem essa daqui também, né, que a gente já fez ela também com abacaxi, toda com abacaxi. Dá para fazer um trabalho de bico também com uma das texturas que a gente vai ensinar aqui também. Então ela já sai, você não precisa estar cortando o seu bolo, prensando, então ele já sai pronto. O que é que eu quero dizer com isso? Que você vai ter um bolo muito mais prático, aonde ele não é muito alto e ele já vem com o local certinho de você colocar a cobertura, que funciona também como recheio, né? Porque ele não tem camadas muito altas. Então ele já sai pronto e aí você consegue finalizar ele mais rápido, produzir em quantidade e aí aumentar a sua produção e o seu lucro também. E aí você pode escolher. Esse daqui já é um formato diferente, mas segue o mesmo padrão, né? Ele funciona como padrão de vulcãozinho no centro e também como padrão de cascata, porque você pode colocar a calda para cair. Então pode ser a calda fluida, como eu vou ensinar aqui hoje, que é a que a gente vai fazer a de cream cheese. Pode ser uma calda mais cremosa também para você trabalhar no bico e pode ser a ponto de bico também para você conseguir fazer decoração.
Então fica lindo também e segue um padrão. Não é a piscininha essa, mas ela segue também um padrão de bolo que já sai pronto. E aí quando você coloca a cobertura, você já tá com ele lindo, decorado e a gente chama de recheado. Nesse caso aqui também ele dá a opção de você rechear ele no centro, no meio, tá? Porque já vem para você cortar do suporte. Essas formas aqui, gente, se vocês quiserem informações também sobre fornecedor, tudo isso, vocês sabem que sempre vai no nosso curso completo, tá? E aqui eu trouxe para vocês as que eu tenho, as que eu utilizo, às vezes sob encomenda, às vezes para fazer curso, para ensinar, mas padronizando, eu vou utilizar essa daqui, porque ao final do curso eu vou dizer para vocês quanto que rende a nossa massa e vou te dizer também sobre o custo da massa e qual o valor que sai. Vocês sabem que essa informação eu sempre dou no valor do final do curso. Então eu vou dizer quanto que sai o custo de cada um desses bolinhos e a sugestão que vocês podem vender o que tem aí no comércio, tá? Para facilitar a vida de vocês. Lembrando sempre que é bom você fazer o seu custo, porque a diferença do que você compra aqui, do que eu compro aqui, pode ser diferente do que você compra lá, tá? Morango, leite condensado, então é bom você fazer seu custo, mas eu sempre dou o norte para vocês começarem, certo? Então, após escolhida a nossa forma, então vou colocar aqui, deixa eu pegar a segunda forma. Então, eu vou deixar aqui preparadinho. Aqui eu tenho o meu desmoldante caseiro. Vou passar aqui. Eu não tenho esse pincel, eu posso usar a mão? Pode, ó. Você usa seu dedinho e consegue espalhar do mesmo jeito, certo? Se tiver o pincel, melhor. E espalha por toda a forma, ó. Vou colocar aqui porque ele chega. Lembrem de passar na forma toda. E lembrem de passar até a parte de cima também, certo? Vão anotando essas dicas importantes aí, tá, gente? Se você usar o outro, ele pode quebrar na hora que você for desenformar. São todas as marcas que desenformam bem na Ballerine com o desmoldante artificial, tá? Então, vamos lá. Agora os ingredientes, tá certo? Anota aí. Você vai usar 4 ovos nessa receita, 200 gramas de açúcar refinado. Eu sempre uso refinado porque é mais fácil na hora que vai bater na batedeira, ele não fica aqueles grumos. 180 gramas de farinha de trigo sem fermento. Eu gosto de usar a a Dona Maria ou a fina, certo? 12 gramas de fermento em pó químico, que é aquele branquinho. Gosto muito do Dr. Octer também, né? Porque ele às vezes pode ficar na temperatura ambiente, ele não ativa, só mesmo se ele for pro calor. 10 gramas de chocolate em pó 50%, cacau, né? Ele vem no saquinho 33, 77, 55%, então é o 55%. 1 colher de chá de pasta saborizante de baunilha, né? Que vai dar aquele aroma, faz total diferença. No caso, eu estou utilizando aqui a da Gustosia _ Mac 3. Falei até o Instagram deles. Ó, da Gustosia. 100 ml de leite líquido, 50 ml de óleo e 24 gotas de corante em gel vermelho. Eu gosto muito desse da Mix, da Mago também, tá? Esse daqui é o vermelho Natal, bem forte, bem intenso. Então, eu vou usar 24 gotas dele. Meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Quando a gente fala colher, gente, usa a colherzinha de medida, tá? Porque às vezes você usa aquela colher caseira e vem muito. E o bicarbonato, ele tem que ser um pouquinho mesmo para que ele não fermente e ele não transborde na sua assadeira. Essa assadeira, ela não vai muita massa, então você tem que colocar uma quantidade que não transborde, certo? 1 colher de chá de vinagre branco preferencialmente.
E esses são os ingredientes. Essa receita, ela tem algumas etapas que precisam ser respeitadas, mas ela é simples e fácil, tá? Então aqui, ó, eu vou separar a clara da gema. Prontinho. Daqui dá pra vocês verem já a textura que vai ficar. Vou ligar a batedeira. Ó, ele dobrou de volume, virou uma espuma aqui, ó. Tá vendo a espuminha? Eu já posso começar a colocar o açúcar e deixar ele batendo aos poucos, tá? Eu vou limpar aqui a lateral do bowl. Olha como fica. Bem cremoso. Bater mais um pouquinho, só porque eu limpei a lateral do bowl, certo? Não tenho pressa nessa etapa, é a etapa que mais deve bater, realmente, que é os ovos e o açúcar, tá? Aí o que eu vou fazer aqui? Vou misturar com a farinha de trigo que já está peneirada o chocolate em pó e o fermento. Vou misturar aqui. E vou fazer a segunda mistura que vai ficar esperando para eu colocar na batedeira. Vou fazer logo para o corante já dar tempo de ir diluindo. Então, vou colocar aqui o óleo, as 24 gotas de corante.
e o leite. Vou misturar e vou deixar ali reservado para depois que eu colocar os secos, eu vim e colocar essa mistura do leite, do óleo e do fermento, e do corante. Porque daí você vai deixar ali reservado para ele já ir diluindo o corante. E agora eu vou acrescentar os secos. O que é que tem aqui nos secos? Farinha de trigo, o chocolate em pó e o fermento. Pode colocar todo, só cuidado na hora de bater, tenta pulsar ou então mistura com a palheta para não ir tudo para cima, tá? O que vai chocolate nessa massa, Dai? O cacau ele só vai funcionar aí para poder deixar o vermelho mais vivo, mais intenso. Porque quando a gente coloca aí o corante vermelho numa massa que já é meio branquinha, misturado com amarelo, ele pode chegar aí pro rosa. Então, como a gente quer o vermelho, a gente leva um pouquinho só do chocolate em pó. Agora o restante eu vou misturar, gente, com o fouet. O que é que leva agora com o fouet? A essência de baunilha. Aqui a gente tem que fazer essa mistura separada, certo? O vinagre e o bicarbonato, que é bem pouquinho. Lembra que eu falei pra vocês que é bem pouquinho, ó? E o bicarbonato. Quando eu coloco, ele vai dar uma fermentada aqui, ó. Assim que fermentou, eu já venho e coloco na batedeira e misturo com o fouet. Confirmo se está toda misturada a massa, se no fundo não tem nada. Prontinha. Gente, o corante, vocês vão ter que se atentar para a marca que vocês vão utilizar. Existem marcas que você vai ter que utilizar um pouquinho mais, tem outras marcas que você vai utilizar um pouquinho menos. A gente usa o corante em gel para você não colocar mais líquido na massa. Mas pode usar o corante em pó. Tem alguns corantes que você consegue uma diluição boa, mas aí você dilui ele fora, bem pouquinho, e utiliza, certo? E tem outros corantes que não. O ideal é você usar o gel mesmo, porque ele já vem semi-diluído, né? Pelo fato de ser gel. E você consegue a cor que você deseja, tá certo? Então agora vamos colocar na massa e se atentar para vocês não passarem do limite da assadeira. Porque às vezes você pode ter um ovo um pouquinho maior, um ovo um pouquinho menor. E aí a sua massa pode dar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. E aí eu vou mostrar para vocês o limite. Caso você coloque e sobe um pouquinho de massa, vocês podem fazer um caseirinho, se você tiver uma forminha de caseirinho, faz um mini cupcake, pode fazer aí uma forminha pequena de bolo e assar, tá? Para não desperdiçar. Mas não coloca muito para ele não transbordar e aí você não ter o bolo todo esparramado nem sujar o seu forno. Então eu vou mostrar aqui o ideal para o quanto que você vai colocar, já que essa forma ela é bem rasinha, então não dá para colocar muita massa, né? Que é um bolinho menor. E para vocês não terem aí essa bagunça. Pronto, então aqui vamos colocar, ó, a assadeira já está untada. O forno, vocês observaram que no meio do que eu estava fazendo a
A receita eu fui lá e liguei o forno, né? Eu deixei ele pré-aquecido. Então, vou colocar aqui. Tenham todo o cuidado para espalhar bem, tá, gente? Eu gosto sempre de colocar na forma, dar uma rodadinha assim na forma, porque a massa ela abre. Então, vamos lá para os ingredientes, tá? Eu tenho uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 70 gramas de leite em pó, 150 gramas de cream cheese, pode ser aqueles também de sachê. Eu tenho aqui esse Philadelphia, porque já é a quantidade certinha, então não sobra. E meia colher de sopa de farinha de trigo. Eu vou colocar tudo aqui. Primeiro eu vou dissolver o cream cheese com leite condensado, né? Porque como eu quero essa calda fluida, ela vai sair ainda bem molinha. Caso eu misturasse o cream cheese junto, a gente vai mexer e ele só vai dissolver por completo no final, quando estiver bem firme a calda, quando estivesse bem firme a cobertura. Mas eu vou tirar ela ainda fluida, então primeiro eu venho aqui, dissolvo o cream cheese, ou pode ser na metade do leite condensado ou no leite condensado todo, vou colocando aos pouquinhos para dissolver com mais facilidade, depois faço a mistura aqui. Só não coloco a farinha de trigo. Porque a farinha de trigo, gente, eu vou depois que eu tirar a calda e colocar em cima dos bolos, eu tenho ali 2 bolos já prontos, né? Que eu já fiz ontem, porque eu já deixo ele aqui, quando terminar a calda ainda morna, eu coloco em cima dos bolos. E aí volta um pouquinho, com um pouquinho dessa cobertura de cream cheese para dar um ponto a mais, junto com a farinha de trigo, para chegar no brigadeiro. Para a gente não ter que fazer mais uma massa de brigadeiro. Então, a gente já faz o brigadeiro da própria cobertura, certo? Então, vou dissolver aqui, ó, vou colocar o cream cheese. E vou colocando aos pouquinhos o leite condensado para ele dissolver. Dá pra ver aí? De cima? Dá, né? Porque cream cheese você vai ter aí de diversas marcas e consistências, tá? O do saquinho, ele é menos firme do que esse daqui, o Philadelphia. Então, você pode... E aí, eu vou colocando aqui, ó, aos pouquinhos o leite condensado, até ele dissolver por completo. Se vocês quiserem também, você pode colocar o leite condensado, o creme de leite, o cream cheese e um pouquinho do leite condensado no liquidificador. E aí você também já mistura ele mais fácil e joga tudo na panela com o restante do leite condensado e do leite em pó. Ó, eu coloquei só um pouquinho para ser mais fácil de dissolver, porque se eu colocar muito ele vai ficar muito líquido e aí vai ser mais difícil, tá? Então aqui, ó, vai colocando aos pouquinhos até ele dissolver por completo, tá? Prontinho. Agora eu vou acrescentando o restante. Pode colocar o leite condensado todo. O creme de leite.
Vamos ver aqui o bolo como é que tá, gente? Lembra do teste da faca, que eu sempre faço? Nesse caso eu não enfio a faca no centro, porque é muito rasinho o centro, né? Então eu enfio um pouco na borda para poder ver, tá? Então ele tá... Ele tá quase no ponto. A mesma coisa eu vou fazer com leite, ó. Bota um pouquinho da minha misturinha aqui. Dissolvo o leite. E acrescento na panela. Mesmo eu faço para chocolate em pó, cacau em pó, tá? Ou a gente bate tudo no liquidificador, ou a gente mistura na mão. Prontinho. E agora eu vou levar pro fogo. Só não coloquei a farinha de trigo, que a farinha de trigo vai no final, lembra? Depois que eu tirar a calda, que eu tirar a cobertura, aí vou deixar um pouquinho aqui pra gente dar o ponto de brigadeiro. Então vamos lá pro fogo pra misturar. Então aqui, ó, gente, vou mostrar pra vocês o ponto, tá? Que a gente vai tirar. Olha aqui. É um ponto de creme mesmo, porque ele aqui é leite condensado, creme de leite e o creme cheese. E o leite. Então aqui, ó, eu já venho com... Deu pra pegar aí, caindo aqui, a calda? A gente falou que eu vou ensinar pra vocês 3 pontos, tá? A fluida, que é essa, efeito cascata. A do segundo dia, que é o efeito de bico. E a do terceiro dia, que é o efeito cremoso. Então aqui eu já coloco... E dou uma rodadinha aqui no bolo. Ó, pra ela espalhar. Essa outra parte aqui, eu vou acrescentar agora a farinha de trigo. E a gente vai levar pro fogo novamente, até chegar ao ponto mais firme pra gente enrolar. Vamos lá mexer novamente. Então aqui, gente, eu vou deixar ele desgrudar bem do fundo mesmo. Deixar ele bem firme. Tá? Porque como ele é um creme, a gente colocou já a farinha de trigo. E ele já tá desgrudando aqui. Eu desliguei, mas eu vou mostrar pra vocês como ele tá ligado. Como ele fica soltando do fundo. E deixar ele esfriar pra enrolar. Como ele é um creme, ele fica o ponto acima do brigadeiro, né? Se fosse o brigadeiro, eu já teria deixado ele desligado ele aqui há um tempinho. Mas a gente vai deixar, ó. Soltando do fundo, eu tinha desligado já, mas eu quero mostrar pra vocês aqui como ele fica soltando do fundo, ó. Fica soltinho. Aí desliga e bota pra esfriar pra gente enrolar, tá certo? Então agora, gente, eu tirei o brigadeiro já, ó. Eu abri ele aqui nessa panela para poder ele ficar mais... para ele esfriar mais rápido, certo? E aí a gente vai pesar 15 gramas. E vamos fazer 6 para cada bolinho, então são 12,
Vamos lá pesar 15 gramas. Ó, esse aqui já estava enroladinho. Quem fez o meu curso de brigadeiro gourmet sabe das dicas que eu falo aqui do brigadeiro. Então, ó, eu coloco ele aqui no leite e uso essa peneirinha para ele ficar bem redondinho. E aí, 15 gramas. Essa não é a massa do meu brigadeiro gourmet, tá? Se fosse, você sabe, com o tempo de descanso, você pode usar a própria luva e não precisa passar nada. Como essa daqui é uma massa que vai cream cheese, então você vai ter que colocar aí um pouquinho de margarina na mão para enrolar ele sem dificuldade. Então aqui, ó, 15 gramas. Quinze, 30, 45, 60, 75, 90. Então, vamos enrolar aqui. Essa peneirinha, ela tira o excesso do açúcar, do granulado, do leite em pó e deixa também o brigadeiro mais redondinho, tá? Vamos de novo aqui contando mais de 15 em 15. 15, 30, 45, 60, 75, 90. Vou enrolar novamente. Vamos lá tirar o excesso e deixar ele redondinho. E agora vamos para a melhor parte, que é a montagem do bolo. Então agora eu vou pegar aqui, ó,
Vamos colocar aqui o bolinho para vocês verem. 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Tá pegando aqui? Olha aqui, está pegando aqui certinho, tá? Gente, tem a opção de vocês colocarem, se vocês quiserem uma validade maior, eu sempre falo que não cortem a fruta. Então tem a opção de vocês colocarem o último morango fechadinho aqui ainda, tá? E mais um brigadeiro. E tem a opção, se você for servir logo, se for numa doceteria, numa cafeteria, se for em algum lugar que você vai servir para o cliente ou que ele vai consumir mais rápido para algum evento, você pode partir o morango e colocar o brigadeiro no meio e finalizar, tá? Eu vou deixar ele fechadinho aqui, porque como ele vai ficar aqui, é o primeiro dia da aula, ele vai ficar até o terceiro dia, então ele fica menos exposto. Vai ficar mais tempo aqui exposto. E aqui, ó, a gente vem com a Nutella para finalizar. Nutella purinha. Que é o creme de avelã. Tá? Pode ser um creme de avelã aí de outras marcas. Isso aqui faz com que o seu cliente... Eu tô comendo aqui, eu tô botando aqui, minha boca tá salivando já aqui, ó. E eu gosto de finalizar também dando um toquezinho de glitter. Só para o cliente quando levar, se for algum evento, se for, né, um presente, ele tá com esse brilho no bolo. Então é isso, nós finalizamos a nossa primeira aula. Eu já estou muito ansiosa para a aula de amanhã, onde a gente vai falar tudo sobre o bolo piscininha de chocolate com a cobertura de bico, no ponto de bico, tá? Para vocês verem qual é o ponto certinho para vocês fazerem assim, ó, esse tipo de decoração. E com esse ponto de bico, vocês aprendendo, vocês podem fazer vários tipos de decorações com outros tipos de coberturas, tá? Amanhã nós vamos passar todas as informações do curso completo. Curso completo de bolos artesanais piscininha. Tudo que vem na apostila. Como você já sabe, a gente sempre dá um conteúdo gratuito para quem não tem condição de se aprofundar, de comprar os nossos cursos, mas os nossos cursos são muito acessíveis, são os mais em contas no mercado, com vários tipos de receitas, apostila completa, suporte. Então, tudo isso a gente vai falar amanhã, os bônus que a gente dá, e vocês fiquem ligadinhos, porque tem muita coisa boa, tá? Não perca essa oportunidade, tá? Vocês vão poder eternizar todo o conhecimento de vocês praticando. Os nossos cursos todos são vitalício para a vida toda, tem certificado, então vocês vão poder assistir quando quiserem, tanto o conteúdo dessas aulas que a gente dá gratuita, tá? Do primeiro, segundo, terceiro dia, quanto as videoaulas que vocês vão poder ver as montagens de outros tipos de decorações. Só para antecipar, são mais de 30 receitas, né? Mas amanhã a gente fala tudo para vocês ficarem também. Vou dar só um spoiler aqui, porque a gente ainda tá fechando tudo que a gente vai falar amanhã, tá certo? Continuem no grupo. A aula vai ficar disponível também até sexta-feira, meia-noite. O meu Instagram, eu sei que vocês estão assistindo aqui a maioria pelo YouTube. O meu Instagram é Daiana Caldeira Atelier, sem o R no final, tá? Vejam aqui, em algum lugar dessa tela tá escrito Daiana Caldeira Atelier. Então, me segue lá no Instagram, que lá vocês vão ver receitas, dicas de confeitaria, fotos, anúncios de próximos cursos, tem tudo no meu Instagram, tá? Então podem me seguir lá e também aqui no YouTube. Vocês muitas vezes assistem e não se inscrevem no canal. Então ative as notificações no sininho
que aí vocês vão receber tudo pelo YouTube e ficarem atualizados. E também começa a me seguir aqui pelo Dayana Caldeira Oficial, que é o meu YouTube. E aí vocês também vão ter acesso a todos os conteúdos que a gente postar, tá certo? Muito obrigada, fiquem com Deus e amanhã eu espero vocês para a nossa próxima aula. Beijo! Galerinha, agora eu vou dar um spoiler de tudo que a gente vai ter no curso completo, tá certo? Olha só aqui, tudo que tá na mesa, tudo que vocês estão vendo aqui são as técnicas que vocês vão aprender no curso completo, além de massas e recheios e as técnicas de decorações em videoaulas, tá certo? Mas só vai poder aprender tudo isso quem adquirir o nosso curso completo. E amanhã a gente vai dar mais informações sobre tudo isso. E aí, gostaram da nossa aula de hoje? Que bom! Então isso aqui, ó, é o que vocês vão aprender na aula de amanhã. Uma massa super fofinha de chocolate, uma cobertura que vocês podem fazer em pontos de bico para decorar os bolos e a decoração. Eu espero vocês amanhã na nossa segunda aula, tá? Um grande beijo e fiquem com Deus.